Com quantos quilos uma pessoa pode passar pela cirurgia bariátrica? E mais, qual o primeiro passo para a cirurgia bariátrica? Quais os tipos de cirurgia bariátrica? Oi, eu sou a Bárbara Calisto, sou cirurgiã bariátrica e o tema do nosso vídeo de hoje é esse. Com quantos quilos uma pessoa pode fazer a cirurgia bariátrica, você sabe? Bom, aqui não importa exatamente o peso, pelo menos ele não importa isoladamente. A gente precisa calcular o IMC, o índice de massa corporal da pessoa. Então pegue o seu peso e divida pela sua altura ao quadrado. Esse resultado será o seu IMC. Se o seu IMC estiver acima de 30, já é uma possibilidade para você a cirurgia bariátrica, desde que você tenha uma doença grave associada à obesidade. Se o seu IMC é acima de 35, você também é um candidato à cirurgia bariátrica, desde que você tenha alguma comorbidade associada à obesidade, não necessariamente grave, mas alguma doença associada à obesidade. Por exemplo, você tem IMC de 35 e hipertensão. Agora, se o seu IMC é acima de 40, ou seja, você tem uma obesidade considerada grave, você nem precisa ter uma outra doença associada. O fato de ter esse IMC acima de 40 já é motivo suficiente para que você seja submetido a uma cirurgia bariátrica, desde que não haja contraindicação. Bom, então é importante você perceber que a cirurgia bariátrica ela não é reservada apenas para aqueles pacientes que têm uma obesidade gravíssima, né? Esse é um conceito leigo muito difundido. Então a pessoa achar que a obesidade ela precisa ser muito grave, muito severa para pensar em cirurgia bariátrica. Na verdade não, hoje a gente vê cada vez mais precocemente a indicação dessa cirurgia. Para quê? Para que essa seja uma ferramenta de combate a essa doença que é muito grave e muito difícil de tratar. Então, o IMC acima de 30 já é um ponto de preocupação e já pode ser um motivo para a cirurgia bariátrica. Isso depende do caso da pessoa, como eu falei, se ela tem alguma doença associada ou não. E qual é o primeiro passo para a cirurgia bariátrica? Por onde começar? Se você acredita que tem indicação, você calculou o seu IMC, está em dúvida, bom, o primeiro passo é procurar um médico, seja pelo SUS, seja na rede privada, na rede suplementar. Que médico? Geralmente, o primeiro médico a ser procurado é o endocrinologista, que é o médico que trata a obesidade clinicamente. Então, é o médico que vai avaliar como estão seus hábitos de vida, se existe alguma doença associada, né? Se você tem um hipotireoidismo, uma doença adrenal, uma doença hipotalâmica, enfim, são tantas as possibilidades. Ele vai avaliar as medicações que você usa, que você já usou, vai ver se você tem indicação de usar remédios ou não. Enfim, o endocrinologista geralmente é esse médico porta de entrada, que avalia a obesidade e decide junto com o paciente se existe ali ou não uma indicação de encaminhar para um cirurgião bariátrico. Outra opção seria ir diretamente em um cirurgião bariátrico e saber a opinião dele. Da mesma forma que o endocrinologista, ele vai avaliar o seu histórico médico, vai avaliar suas condições de saúde atuais, seu peso, sua altura e ver se ali existe indicação ou não. Então esse é o primeiro passo, procurar um médico, geralmente um endócrino ou um cirurgião bariátrico. E por último, quais são os tipos de cirurgia bariátrica? Existem muitos tipos, eu não sei se vocês sabem, mas existem realmente muitos tipos de cirurgia bariátrica. E tudo isso são tentativas de diminuir os efeitos colaterais, porque sim, infelizmente a cirurgia bariátrica tem muitos benefícios, mas ela traz algumas complicações, como o risco de desnutrição. Então, vários modelos de técnica cirúrgica foram desenvolvidos ao longo dos anos, desde a década de 50, quando essa cirurgia começou a ser feita, ela foi evoluindo e várias técnicas surgiram, então hoje a gente tem várias cirurgias bariátricas descritas. Então no Brasil e no mundo, né, as cirurgias mais comuns são o sleeve gástrico, hoje é a mais feita no mundo, e o bypass gástrico. Mas a gente tem outras que também são feitas, inclusive aqui no Brasil, em situações de exceção. São outras 5 principalmente. Olha como a gente tem, né? Só que a gente já vai citar 7 cirurgias bariátricas e existem outras, como eu falei. Bom, existe a derivação biliopancreática do tipo duodenal switch. Uma quarta, aliás, é o duodenal switch de anastomose única. Uma quinta, o bypass gástrico de anastomose única ou mini bypass. A gente vai ter um vídeo sobre isso. Existe também o sleeve ileal de anastomose única e, por último, a bipartição do trânsito intestinal. Então, só que a gente já falou de 7 cirurgias bariátricas possíveis, lembrando que essas 5 últimas são cirurgias realizadas no Brasil e no mundo
Ainda em caráter de exceção, muitas vezes em estudos, são cirurgias que ainda não estão amplamente difundidas e que não são amplamente feitas por todos os cirurgiões. Mas o sleeve e o bypass, como vocês já sabem, são as mais comuns, sendo então o sleeve a mais realizada no mundo. No Brasil, a mais realizada no SUS e na saúde suplementar e particular ainda é o bypass.